O último vídeo sobre o tema Princípios do Direito Individual do Trabalho começa falando do princípio da primazia da realidade sobre a forma. É um princípio que estabelece que a realidade dos fatos prevalece sobre registros documentais, ou seja, para o direito do trabalho, para a realidade trabalhista, o que é anotado em documento, carteira de trabalho, contrato de trabalho, ele não é considerado em absoluto. Frente a uma situação em concreto, frente a uma ação trabalhista, o que vai se considerar é aquilo que acontece na prática, no dia a dia, independente do registro documental. Então, se o empregado faz hora extra e essas horas extras não são pagas, aquilo que é anotado nas folhas de presença, nas anotações de jornada, se não refletirem a realidade, a jornada efetivamente cumprida, esses documentos não vão ser considerados. Não que eles não tenham valor, o que acontece é que eles não refletem a realidade trabalhista. Então, sempre para o direito do trabalho prevalece fatos sobre a forma, fatos sobre documentos. O documento é relevante desde que ele reflita aquilo que acontece na prática. Então, para horas extras, para cargos exercidos, esse é um princípio bem aplicado na jurisprudência trabalhista. Outros princípios também bastante relevantes são os princípios da intangibilidade e irredutibilidade salarial. Intangibilidade impossibilita que o empregador proceda com descontos no salário do empregado, fora das hipóteses do artigo 462 da CLT. Então, as hipóteses legais de descontos salariais estão previstas no artigo 462 da CLT, e também na súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho. Fora dessas hipóteses, é vedado ao empregador proceder com descontos salariais. E o da irredutibilidade salarial é um princípio constitucional previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte: o salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Então, é possível, por exceção, reduzir salário desde que tenha participação de sindicato, desde que seja através de uma norma coletiva. O empregador, em regra, não pode reduzir o salário do empregado de maneira unilateral, porque, por garantia constitucional, esse salário é irredutível. Na sequência da nossa aula, nós temos o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O artigo 468 da CLT estabelece que, nos contratos individuais de trabalho, só serão lícitas alterações que contem com dois requisitos: mútuo consentimento e ausência de prejuízos ao empregado. Então, o empregado tem que dar o seu consentimento naquela alteração contratual e, ainda que ele dê o seu consentimento, não pode resultar em prejuízos. Claro que alterações benéficas independem da anuência, como um reajuste salarial, mas muitas vezes uma alteração na base de cálculo do salário, de jornada cumprida, depende da anuência do empregado. E mesmo que ele dê anuência, na medida em que o artigo 468 da CLT requer o mútuo consentimento como um dos requisitos, não pode resultar prejuízos ao empregado. Princípio da continuidade da relação de emprego. Pressupõe que o empregado ele não tem a intenção de pôr fim ao contrato de trabalho, que na verdade o que o empregado quer é a continuidade daquele vínculo, já que dele depende o seu sustento e o de sua família. Por isso, pressupõe que o rompimento de um contrato de trabalho não se deu por iniciativa do empregado e que, se aconteceu, foi sem justo motivo. Então, não foi o empregado que quis dar fim àquele contrato e, ainda que tenha acontecido, ele não praticou nenhuma falta grave. Lógico que essas presunções que eu estou falando são presunções relativas nos termos da súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho e que, portanto, podem ser elididas por meios de prova. Além disso, como princípio da continuidade da relação de emprego pressupõe que o empregado não quer se desligar, os contratos de trabalho, em regra, são estabelecidos sem prazo final, por prazo indeterminado.
Toda vez que o empregador quiser estabelecer um contrato com termo final, ele deve fazer isso de maneira expressa, já que a regra são contratos sem prazo final, a tempo indeterminado. Na sequência, temos o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. O princípio da imperatividade das normas trabalhistas estabelece que o pacto entre empregado e empregador não pode afastar estipulações legais de conteúdo mínimo. Então, nos termos do artigo 444 da CLT, seu caput, o empregado e o empregador, eles podem sim estabelecer condições de trabalho com autonomia, só que essa autonomia, ela encontra óbice limites no que a lei estabelece, no que os acordos e convenções coletivas estabelecem e no que estabelece as decisões das autoridades competentes. Então, sim, é dado ao empregado e empregador uma certa autonomia de acordo com a lei, mas pelo princípio da imperatividade das normas trabalhistas, essas estipulações não podem afastar um conteúdo mínimo legal. Na sequência, e ainda como decorrência do princípio da imperatividade das normas trabalhistas, nós temos os princípios da irrenunciabilidade ou indisponibilidade de direitos. Não é dado ao empregado, antes de firmar o contrato, no curso do contrato ou no seu término, renunciar a direitos trabalhistas. A renúncia é um ato unilateral, um ato de despojamento de direitos que não depende da anuência do empregador. Nos termos do artigo 9º da CLT, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nesta presente consolidação. Então, o empregado, ele não pode abrir mão da sua estabilidade, ele não pode abrir mão das suas férias, não é dado a ele se dispor a renunciar ao seu direito trabalhista. Então, caso isso aconteça, e de acordo com o artigo 9º da CLT, é um ato nulo, né? É um ato nulo que não expressa a real vontade do empregado, inclusive porque o empregado sempre se presume em desvantagem com o empregador, pressionado pelo empregador para que abra mão daquele direito. Eu peço que vocês depois deem uma olhadinha na nossa aula para que tomem ciência das mudanças que a reforma trabalhista trouxe com relação a esse direito, a esse princípio, essa garantia do direito do trabalho, tá bem? Por último, os princípios que nós temos, o da razoabilidade e da boa-fé, não são princípios específicos do direito do trabalho, né? Mas aqui como exemplo para nossa aula, eu coloco como razoabilidade que o empregado não firme um contrato de trabalho que trabalhe 24 horas por dia, não é razoável, né? Que se trabalhe 24 horas por dia. E o último princípio é o da boa-fé. Tem uma jurisprudência aqui que fala de questões pré-contratuais, de responsabilidade pré-contratuais, de promessa de trabalho, promessa de contrato que não se efetive. Então, sobre princípios do direito do trabalho, nós encerramos através desse último vídeo e eu espero que vocês tenham compreendido a matéria e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham na sequência.